Oi, pessoal! Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre caminho de dados, certo? Até a aula anterior vimos como o caminho de dados ele é realizado para instruções do tipo R, quais são esses elementos do meu processador que são acessados para conseguir executar a instrução como um todo, tá? E que sinais de controle eu preciso utilizar e editar para que essa instrução seja executada. Na aula de hoje a gente vai continuar com as instruções do tipo I, certo? As instruções do tipo I, de load e store especialmente, ela vai trabalhar com a minha memória de instruções e minha memória de dados, que não foi utilizada nas instruções do tipo R, certo? Nesse tipo de instruções eu vou pegar o meu PC, procurar a instrução dentro da minha memória de instruções, decodificar essa instrução, depois pegar o operador dentro do banco de registradores, utilizar a unidade lógica aritmética para fazer a soma desse valor que estava no banco de registrador e uma constante, certo? Para identificar o endereço de memória de dados que eu acessar. Se for um store, eu vou escrever vou escrever naquela memória uma informação que eu tinha no registrador, e se for um load, eu vou ler daquela posição de memória informação e armazenar no meu banco de registradores, certo? Um pouco diferente da instrução R, nesse tipo de instrução no caminho de dados, eu vou precisar trabalhar com outros elementos da arquitetura que não tínhamos falados. Um deles é exatamente a parte que estende o meu sinal, já que meu operando ele é 16 bits, a constante que vai vir dentro da minha instrução é de 16 bits e eu preciso trabalhar com 32, então eu preciso estender ela para 32 bits. E a minha memória de dados, que eu vou precisar acessar para obter informação ou escrever informação. Aqui eu vou colocar vamos trabalhar com um exemplo de uma instrução de load, certo? Na instrução de load eu tenho que primeiro pegar, como qualquer outra instrução, o meu PC. Como eu não estou trabalhando com desvio, então seria equivalente a estar executando uma instrução sequencialmente. Então, a próximo endereço de memória. O que significa que eu vou colocar, como a gente trabalhou no tipo R também, né? Esses bits de controle do PC Source e BR Type, todos zerados, tá? Porque eu não vou fazer nenhum tipo de desvio. Com esses sinais zerados, significa que eu vou pegar a informação do PC mais 4, que é a próxima instrução a ser executada, certo? Com esse valor do PC, eu vou acessar a minha memória de instruções e pegar a instrução. A instrução vai ser decodificada pelo opcode, 6 bits mais significativos. É identificado que vai ser realizada uma operação de load, certo? E o endereço imediato, qual vai ser esse deslocamento dentro de um valor que vai ser encontrado no registrador para encontrar o endereço de memória, certo? Então, o próximo passo, depois de ser decodificado, definir e fazer com que os operandos, na verdade, o operando, que está no banco de registradores, eu identifico qual é o endereço do banco de registradores que está aí, que é repassado dentro da instrução, tá? Como, por exemplo, esse daqui, o 00 e esse 1000, que são os endereços que vão ser acessados, tá? Como é um load, eu vou pegar simplesmente o valor do endereço de memória e armazenar nesse registrador daqui, ok? Então, eu defino como o registrador destino, ele vai estar totalmente zerado. E não vou fazer nenhum tipo de escrita dentro desse registrador agora. Então, por enquanto, o read write vai estar sem nenhuma informação, tá? Ou zerado para isso. Vai pegar na entrada da minha unidade lógica aritmética, vai ser trabalhado com a constante, só lembrando. Então, como vai ser a constante e não o outro dado do registrador, para esse multiplexador que tem aí na entrada, vai ser colocado para a opção 1, que é para pegar exatamente o dado estendido, tá? Vendo esse SE aí, é um elemento que faz a extensão dos meus dados, ok? A extensão desse valor de 16 bits para 32 bits. Próximo passo eu tenho esse valor já estendido, certo? Vou acessar a memória. Para acessar a memória, a informação que vai ser repassada é de 0 para EDSUB. De novo, a função lógica não vai ser executada, então depende do valor que colocar. E a função a ser executada é 0 porque vai ser uma soma, tá? Ele vai estar somando o valor daquela entrada que foi o imediato com o valor do registrador que foi obtido.
Essa informação dessa soma, o dado ele vai ser utilizado para encontrar o endereço de memória que eu vou obter o dado a ser lido, certo? Então, para a memória de dados, eu vou habilitar a leitura, certo? E deixar o sinal de escrita desabilitado. Por isso, o 1 e o 0, nesse caso. Não vai ser trabalhado com o registrador destino para essa operação, então o registrador destino vai ser totalmente zerado, tá? E finaliza a operação. Eu tenho outros tipos de operações também com o tipo I de instrução, como as lógicas aritméticas que trabalham com constante, que seria equivalente ao de I, sub I, por aí vai. Tá? End, I. Nesse daí ele vai ler a operação da memória, tá? A instrução que tem, que vai ser utilizada, vai pegar as informações dentro do meu banco de registradores, executar na LU e depois guardar no banco de registradores novamente, certo? Então, para essa operação, vai ser utilizado um caminho semelhante ao da adição e do load também. Então, para o PC, vai estar tudo zerado novamente, porque eu não estou tendo desvio, então vou pegar o PC mais 4. O PC mais 4, que é o endereço da instrução, a instrução pega dentro desse endereço, ela vai ser decodificada, tá? Pelo opcode já é identificado que é uma operação de adição com valor imediato. Para isso, vai ser setado os registradores que vão ser lidos e o registrador onde vai colocar o resultado de destino, tá? Para a entrada da unidade lógica aritmética, vai ser selecionado nesse multiplexador o valor 1. Esse valor 1 ele vai ser equivalente à constante que foi passada na instrução, tá? Ela é estendida em 16 bits. A soma vai ser realizada e para a soma ser realizada, novamente é de subzerado, função lógica independe, e a função a ser executada é uma soma, então por isso o 1, 0, ok? Saiu da LU o resultado, não vou mexer na memória, então os dados de controle da memória vão zerados, mas eu vou realizar uma escrita dentro do banco de registradores, então 0, 1 para habilitar a escrita nele, ok? E como é que são esses desvios? Como é que o desvio vai ser realizado e especialmente como é que vai ser calculado o meu PC, certo? O caminho de dados para um desvio, ela vai usar a LU para avaliar a condição de desvio e vai usar um somador separado para calcular o destino do desvio com a soma do PC, incrementado já, né? E os 16 bits mais baixos da instrução, que é aquele sinal estendido, novamente, certo? Que é exatamente o meu deslocamento. Então, eu vou ter um deslocamento baseado no meu PC. A posição atual da instrução, mais o valor, a constante repassada, que é o valor do meu desvio, certo? E para isso eu consigo identificar um deslocamento. Agora eu vou trabalhar com alguns elementos a mais, por isso que eu estou colocando aí em destaque, certo? Que é, além da unidade lógica e aritmética, eu vou ter um somador extra, que vai ser utilizado para soma desse deslocamento, ok? Como nos anteriores, o banco de registradores vai ser utilizado, que é onde vai ser lido os operandos, certo? Vai ser comparado o valor, que no caso essas funções são equivalentes à do branch, tá? Então vai ser comparado, por exemplo, se os valores dos registradores eles são iguais. Se forem iguais, vai para determinado endereço. Aí você vai de acordo com o resultado que vai sair da unidade lógica aritmética, que vai ser somado na unidade de um somador extra, tá? As funções do tipo J, elas são funções que eu vou simplesmente fazer um jump. Eu vou pegar um endereço que já tinha, certo? O meu PC e vou para um endereço completamente novo. Não vai ser só um somatório da instrução, da posição da instrução atual. Vai ser um endereço que vai estar totalmente independente. Esse tipo de endereço ele é formado de uma maneira um pouco diferente das anteriores, tá? Onde eu tinha simplesmente a soma com o meu endereço destino, tá? Nesse caso daqui, o que vai ser pego é os 4 bits mais significativos do PC, que eu estava, ponto onde parou, antes do desvio, certo? Mais os 26 bits do endereço de jump,
que é o endereço que vem, os 26 bits que vem dentro da instrução, tá? Os últimos 26 bits significativos, e adicionar mais 2 zeros no final desse meu endereço. Então, dessa forma, eu pego o endereço do PC a ser lido. Ok? Verify. Como é que essa instrução vai ser realizada, tá? Vamos lá. Para pegar o endereço que vai ser acessado, eu vou ter o valor do PC Source como 01 e o do BR Type como 00. Desse PC Source é porque eu vou pegar a informação do PC, certo? Junto com aquele dado que vai ser estendido, certo? Nesse PC mais 4 e o Verify, que é o que está o endereço de memória lá do Jump a ser acessado, que é esse que está em branco aqui nessa instrução que está sendo representada aí. Ele vai pegar de novo os 4 bits mais significativos do PC, mais essa informação que vem na instrução e 00 no final. Juntou isso daí, eu tenho a informação do desvio, certo? Eu sei para onde vai ser realizado. Como é o J, nesse caso daí eu não tenho comparação, eu já vou direto para o endereço, é equivalente a uma chamada de função, certo? Então, pego o opcode, pego a instrução no meu banco de instruções, minha memória de instruções, desculpa, decodifico essa instrução pelo opcode, opcode 2, eu já sei que é uma função de jump. Nesse caso não vai ser utilizado nada do banco de registradores, por isso que essa parte do registrador destino ele vai estar independente, então não preciso selecionar nada do multiplexador, que não faz diferença para mim. O registrador não vai precisar ser escrito, tá? Então vai ser indiferente. A unidade de lógica aritmética também não vai ser utilizada, pode ser colocado qualquer valor. A memória de dados também não vai ser utilizada, por isso 0 para o read e 0 para o write. E o mesmo para o banco de registradores para escrita, certo? Vai estar tudo zerado, porque na realidade o que eu vou usar é só a parte que está aqui em cima nesse address, que vai ser o circuito que vai realizar essa criação desse endereço, certo? E para repassar. As instruções do tipo I, que possuem desvios, que eu comecei a falar antes. Agora vamos ver um exemplo dela, tá? Só lembrando que essas instruções com desvio, eu vou trabalhar com a unidade de lógica aritmética e com o somador a mais. Um exemplo aí de uma instrução de desvio é o branch on equal. Nesse branch on equal, certo? O endereço de memória a ser lido no final vai depender, certo? Então, nesse caso daqui, o PC Source ele vai estar zerado. No BR Type, que seria do jump, a definição vai estar com o valor 01, que é para identificar que vai ser um branch, certo? Com essa informação, o PC vai ser o PC mais 4 ou o valor imediato, certo? De informação. Aí o que vai ser calculado para saber qual vai ser o valor do meu PC depois da execução dessa instrução, certo? Mas primeiro ele vai pegar o PC mais 4, que é o valor que está dentro do PC, para ler esse endereço dentro da instrução da memória de instruções, certo? Ele pega essa instrução, decodifica, identifica que é um branch com comparação, certo? Que tem um valor imediato, que é essa constante de deslocamento, certo? O registrador destino você selecionar como 0, que vai ser o valor do RT, vai ser passado na minha instrução. O RS sempre vai ser o mesmo. A unidade de entrada da função, da unidade lógica aritmética, certo? Vai ser independente, que ele vai comparar aquele valor com 0. O dado que dá estendido, tá aí do endereço, ele vai ser já estendido, que vai ser utilizado posteriormente. Como eu não vou executar nenhum tipo de função dentro da unidade de lógica aritmética, depois todos os dados vão ser indiferentes. Não vai ser acessada a memória, 0 para nos dois, e o registrador destino vai ser acessado para colocar a informação, certo? Nesse caso aqui, se existir um branch, então significa que o próximo endereço vai ser o PC mais imediato, tá? Só um detalhe que eu esqueci de informar, quando a gente trabalha com a extensão do sinal, ele vai ser, você coloca os bits mais significativos zerados. Nesse caso,
que é no branch, o valor imediato que eu vou fazer é colocar os zeros nos bits menos significativos, certo? É um pouco diferente para realizar essa soma. A decodificação da instrução, ela vai ser realizada utilizando um decodificador que vai saber exatamente pela posição dos bits, tá? Dessa minha instrução do opcode, saber qual instrução vai ser realizada, certo? Se vai ser uma adição, se vai ser uma subtração, se vai ser um ending, se vai ser um com constante ou não, certo? O seguinte, o equivalente vai ser, chega a informação desse meu opcode e eu vou ver, se meu opcode é todo zerado, vai ser aquela opção lá de cima, que é o rtype inst, que vai ser o dado de entrada para o meu outro decodificador, que vai ser aquele decodificador da função da unidade lógica aritmética, certo? Aí vai depender, a instrução número com o valor 32 de adição, certo? O 34, que é de subtração, por exemplo, o 8, que é do JR, do jump com um registrador específico. Tá? Se meu decodificador tiver o valor 12, significa que é uma função de end junto com um valor imediato, certo? E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Na próxima a gente vai continuar a conversar um pouquinho sobre como esses caminhos de dados ele podem influenciar no desempenho, tá, dos processadores. Então, até lá. Tchau, tchau.